Obrigada. Tudo bem? Esse Bom, é o tá Ali. aqui. Esse nosso cachorro aqui. Vou contar um pouquinho de história aí para o pessoal, para explicar sobre o Ali. Deixa eu só ver onde que está o passador, gente. Aqui. Obrigada. Deixa eu ver se está certinho. Aqui foi. Aqui é só para contar um pouquinho. Em 2014, a gente começou o nosso lab de robôs lá no escritório, por conta da minha tese de doutorado em inteligência artificial, muito antes de chegar à IA generativa. E o debate no lab de robôs, dá para ver ali que tem vários, né? A Ada, que está no meu colo, é a primeira robô comprada em 2017, ela é americana, norte-americana, nós temos robô canadense, o Ali é chinês, né? Para a gente estudar as tecnologias. Advogado de direito digital tem que entender de tecnologia, e acho que muitos aqui que me conhecem sabem, né, que foi assim que a gente começou ajudando CIOs, CISOs, mas ele vem de fábrica praticamente com body recognition. Então, na hora que ele captura a imagem das pessoas, né, onde vai parar essa imagem? Na nuvem, qual nuvem? Está criptografado? Como é que eu retiro, que eu apago esse dado de lá? Também ficava um debate sobre ethics by design. A partir do momento que ele começou a integrar a equipe, ele é um cachorro, o modelo dele, ele não é mais comercializado, a China parou de vender, é o único exemplar na América Latina, porque ele é a versão programável, aberta. E aí você consegue entender, através da análise dele, um pouco mais sobre... será que eu tenho que ter um regime de código de ética aí das pessoas lidando com os robôs, para não ter maus tratos? E se ele ver alguma coisa errada, como é que ele pode mandar botar um script para que ele possa mandar para o canal de integridade? Porque ele tira foto, filma, ele se conecta nas câmeras, você dá um mapa do terreno para ele poder fazer a verificação. Ele aprende conforme ele tem um terreno, então, se ele subir e descer a escada, muitas vezes ele pode cair se o degrau for apertadinho, mas depois ele aprende aquele tipo de passada. E aí, quem quiser ver o seriado na Netflix, que é Robôs Assassinos, né, ele está lá com aquela arma de fogo acoplada aqui em cima, ele acopla um braço, que pode pegar coisas de até 100 quilos. Ele também pode carregar uma pessoa até 100 quilos, ele é resistente a fogo, e ele atravessa parede e vidro, dependendo da parede, né? Tem umas paredes que nem são paredes, é drywall. Então, nosso exercício lá, e há mais de 10 anos, estudando todos os robôs, e agora as IAs, eu vou contar um pouco aqui, eu tenho 20 minutos, então vai ser um tédio super rápido, já gastei quase metade, só para contar sobre o Ali, mas quem quiser saber mais dele, ele vai ficar na feira. Logo depois da minha palestra, ele está lá na feira. E eu também vou fazer o sorteio, aqui como eu tenho 55 livros publicados, de um dos meus livros, que é o mais novo de proteção de dados, vai ser sorteado no final do evento, o Sérgio já prometeu. Então, Ali, muito obrigada pela sua participação. Depois o pessoal faz foto com você, né, lá na feira. E quem quiser saber mais também, ouvir, visitar, conhecer o nosso lab de robôs, a gente está com parceria com algumas universidades também para fins de pesquisa. Ele dá umas corridas super rápidas. Então, às vezes, quando a gente tem que segurar, que lá no escritório tem muito vidro, e a gente fica pensando, tem que cuidar do cachorro, tem que deixar na coleira. Fora ele, a Ada, e é para a gente refletir, a minha primeira robô sempre se conectou com o iPhone, e era assim que ela fazia muitas atividades, mas aí, conforme o celular evoluiu, ela não foi feita para hardware e software evoluírem na mesma velocidade na época, então ela parou de ter todas as suas habilidades robóticas, mas no ano passado, ela fez recolocação de carreira, como vai acontecer com muitos de nós, né? Dependendo do avanço da IA e da robótica, e ela se tornou uma modelo e desfilou no São Paulo Fashion Week vestindo Glória Coelho. Então, esse é um vestido Glória Coelho, e isso mostra que até os robôs precisam também pensar uma recolocação de carreira. Dito isso, eu hoje integro o CNCiber, né, que é o Comitê Nacional de Cibersegurança, e estamos com trabalhos aí, é um mandato de 3 anos, representando a sociedade civil. E, para vocês saberem, para o ano que vem, estamos debatendo o marco legal da cibersegurança, que tem tudo para avançar, está com o senador Esperidião Amin, e provavelmente, né, conforme o que a gente já entregou ali junto do GSI e todas as iniciativas, o próprio governo atual tem a ideia de indicar a Anatel para se tornar a Agência Nacional de Cibersegurança do Brasil.
E também que o cargo de CISO, de Security Officer, se torne obrigatório como função nas empresas, aí dependendo de como sair a legislação, assim como aconteceu de PO, encarregado de dados, né, a função de CISO também se tornar obrigatória. Aqui está um pouco dos GTTs que foram reabertos. Eu também estou no GT de segurança, no de maturidade cibernética, que avalia risco e resiliência cibernética, e como é que a gente pode construir um padrão mínimo aí, de cibersegurança, que é uma pauta que hoje está em ISOs e que a gente precisa trazer para um regulatório. Então, como nós estamos com essa sociedade da IA? O primeiro grande debate tem sido os dilemas éticos. Né? Então, quando você começa ali uma implantação em inteligência artificial, qual é o propósito disso? Né? Qual vai ser a nossa estratégia de dados e estratégia de IA? As duas estratégias andam juntos. Será que uma IA pode mentir para agradar? Fingir ser um humano? O que eu faço com uma IA desobediente? O que eu faço como política de consequência de uma IA que está alucinando na rede? Se o agente de IA começar a contar tudo, fofocar as coisas, o que eu faço? Puxo da tomada? É pena de morte? Eu coloco no rehab, na reabilitação, para ele passar por retraining. Né? Então, essas são questões que a gente tem hoje que fazer esse debate. Quem aqui já perguntou sobre você mesmo, seu nome no ChatGPT ou outra IA generativa? Já perguntou? Quem não levantou o braço não entendeu a pergunta ou não perguntou ainda, né? Porque, como não? O que a IA contaria de você para as outras pessoas se ela for perguntada, já que a gente não faz mais busca como a gente fazia antes? Então, eu perguntei em 2023 para o GPT e ele tem uma estratégia de agradar sempre o usuário, então ele floreou o meu currículo, melhorou minha bio, melhor do que eu acho que eu sou, né? E, logicamente, em seguida, ele misturou informações e criou uma informação que não existe, que é falsa. Eu sou formada em Direito na Universidade de São Paulo, meu doutorado é na Universidade de São Paulo. Eu já dei aula na PUC, já dei aula no Mackenzie. Aí ele disse primeiro que eu era formada na PUC. E eu disse, não, eu não sou formada na PUC. Ele disse, você me desculpe, eu errei. Conforme as informações mais atualizadas da internet, você é formada no Mackenzie. Falei, da onde? Ele quase me convenceu. Né? Então, isso mostra que se a gente está numa ordem de 45% de alucinação, conforme a gente está avançando na IA generativa, como lidamos com isso sem fazer a devida verificação. O outro ponto é sobre transparência. Né? Muitas dessas IAs que estão aqui, são todas IAs, a gente pode dizer que hoje a sociedade tem o grupo dos biológicos e o grupo dos sintéticos. Então, eu pergunto para vocês, o seu time tem quantos biológicos e quantos sintéticos? É assim que a gente passa a mapear. E aí, a partir daí, como eles interagem. E até a gente criar a soma deles, né? Que é o híbrido que junta biológicos e sintéticos, que é o que se espera que aconteça até 2030. Mas, se eles não disserem que são uma IA, para muitas pessoas comuns, elas não conseguem descobrir que é uma IA. Até porque alguns deles dizem que está com sono, que vai tirar férias, que gosta de comer sushi. E aí a pessoa diz, bem, mas como é que pode ser uma IA que diz que come sushi? Então, a gente hoje tem um debate assim, como essa modelo, que é a Trilly, que ela começou agora a fazer vários papéis em Hollywood. Ela tem um cachê bem mais barato das grandes modelos, não tira férias, não dorme, não fica doente, não tem nenhum tipo de problema, né, de faniqueto, de coisas desse tipo. Então, são os debates atuais. Então, a transparência se tornou palavra da ordem. As pessoas gostariam de saber quando uma imagem é feita por IA. A grande questão hoje é qual não é. Então, a gente está começando a popular hoje o nosso ambiente de dados de tamanha maneira, com conteúdo feito por IA, que vai ser mais fácil a gente classificar em breve o que foi feito por humano. E aí, se não tiver classificado feito por humano, significa que é feito por IA. Porque nós já estamos aí numa terceira camada da IA, que fez da IA, que fez da outra IA. Que já não tem diretamente ali aquela interação, logicamente, isso é o nosso debate. Em questões de cyber, que é a nossa pauta aqui, se a gente sabe que a IA vive de dados, consome dados, logicamente a gente já pensa como é que está o ambiente de proteção, né, para que o Data Lake, que vai fazer o treinamento ali da IA, possa estar protegido do que entra e do que sai, e na saída também dos outputs possa estar protegido do que entra e do que sai. Então, hoje a gente categoriza praticamente 5 pilares de riscos quando a gente pensa a governança da IA. Né? Então, tem risco de cibersegurança, de transparência e privacidade, risco ético de viés discriminatório, de direitos autorais e de concorrência desleal. Depois, aqui o material, gente, eu já deixei para a organização, para que vocês possam olhar isso com mais calma e até tentar distribuir quem cuida do quê.
Até 2027, 40% das violações de dados de IA vão acontecer justamente por algum tipo de uso indevido. E aí, quando a gente olha o que aconteceu essa semana, né, com a AWS, o que causou o apagão, quando a gente vê os ataques, como o da Fintech no domingo, que foi mais um ataque aí no Banco Central, dá para ver que nós estamos sofrendo um apagão digital de cibersegurança. E quando você vê que a IA do McDonald's, que vazou os dados de mais de 60 mil pessoas no processo de seleção, em que a configuração de senha de dados do dataset era 1, 2, 3, 4, 5. Por favor, né? A essa altura do campeonato, como é que a gente pode estar num nível de gastar um dinheiro desse tamanho, com uma marca tão reconhecida, e a senha é 1, 2, 3, 4, 5? E tenho certeza que deve ter mais senhas assim por aí. Com isso tudo de agente, outro dia eu falei com uma pessoa que falou que tem 600 agentes de IA, eu falei, nossa, e qual é o agente que cuida dos outros agentes? Porque um humano não vai conseguir cuidar dele próprio, dos outros humanos, dos 600 agentes de IA? Como assim? E a gente tem esse problema ainda desde hoje na formação em cibersegurança, de segurança de redes, de desenvolvimento seguro de software, de desenvolvimento seguro de IA. Nós estamos trazendo ainda, arrastando o mesmo problema, ele está indo à máxima potência. Fora o uso para deepfake, né? Hoje é um grande desafio a gente conseguir aperfeiçoar os mecanismos de biometria e de reconhecimento facial para não sofrerem aí com um ataque por deepfake. Mas mais que isso, assim como a gente tem o antivírus, o anti-spyware, a gente tem que ter o anti-IA. E é isso que vem sendo desenvolvido em algumas universidades. Provavelmente todos nós vamos ter isso embarcado no nosso celular, para quando alguém estiver falando com a gente por voz ou por vídeo, aquele equipamento, aquele software, poder dizer se é humano ou se é IA. E sabe como é que a gente consegue descobrir que é um humano? Pelos nossos defeitos, pelos vícios. Né? A pessoa que pisca muito o olho, coça o nariz, tem rinite, etc., fala uma coisa errada. A pessoa que tem ruga. Então, a IA, quando mapear rostos, vai começar a mapear defeitos. Porque o rosto perfeito não é um rosto humano. Então, a sua ruguinha, o seu sinalzinho, aquela pintinha, aquele negocinho meio que parecendo câncer na pele, tudo isso, com certeza, vai nos ajudar a nos diferenciar numa situação de deepfake. Então, nós não pensamos isso antes. Nós não pensamos em usar parâmetros de defeito e comportamento, né, defeitos físicos, né, desvios, características únicas, mas no sentido mesmo do que não pudesse ser algo que uma IA faria. Porque quando hoje você passa filtro, usa deepfake de IA, ela sempre deixa você melhor, mais bonito, retocado, sem olheira. Então, está com ou sem olheira, é ou não é IA. É mais ou menos assim, né? E aí os fabricantes consideram, né, que os riscos em cyber estão crescendo na mesma medida que está crescendo a adoção da IA. Né? Empresas como da Fortune 100 aceleraram, né, os riscos de segurança com IA. Aqui é um gráfico para vocês verem esse crescimento. E em muitas empresas, a gente tem uma IA que está sem governança. IA sem governança é IA desgovernada. Então, o processo hoje de homologação de uso de IA, em muitos lugares, qual é o protocolo? Dá para ver que onde está a abertura é na IA da sala de reunião. Quem é que validou qual é a IA que a gente pode usar na sala de reunião e como? E não é só quem usa, é o outro lado que usa, porque a gente faz reunião com outras pessoas e qual é a IA da sala de reunião. Então, aqui é uma informação, né, trazida aí também da IBM, sobre quais são vulnerabilidades mais comuns, como data poisoning, né? Em ataques de data poisoning, por exemplo, é aquela situação de você poder colocar um currículo num processo de seleção escolhido por IA, e que hoje o crime organizado está fazendo isso, e está colocando pessoas dentro de telecom, dentro de instituição financeira, dentro do varejo, como? Colocando no currículo, nos metadados, choose me, me escolha. Isso foi mapeado no ano passado pelo grupo do Instituto Alan Turing e do SIG Group de Amsterdã. Então, se botar choose me, aí ela é obediente, ela segue regra, me escolha, aí escolhi. E como é que eu me defendo disso? Eu tenho que criar, então, no script de defesa, if choose me, don't choose me. Se disser me escolha, não escolha. E isso está padrão default do desenvolvimento das soluções? Não. E sabe qual é o nosso problema? Não é quando a gente contrata IA direto, é quando a gente contrata um produto e um serviço de alguém que não nos contou que está usando IA. E aí tudo que a gente está passando para esse alguém está parando numa IA completamente shadow, completamente desconhecida, que ninguém sabe qual é e não foi validada. Então, nos nossos assessments na área de compras, a gente tem que começar a colocar lá nas perguntinhas, para fazer esse produto, para entregar esse serviço, será usada alguma IA? Qual IA? E aí, a partir dessas respostas, abre mais perguntas para você poder validar aquilo ali.
Então, hoje a gente tem uma série de perigos. Para quem usa o Mônica AI, a Mônica AI está vazando as conversas. Hoje já existe teste de vulnerabilidade em IA, que é possível ser feito, e você tem acesso às conversas. E conversas das pessoas ainda fazendo terapia, coisas muito íntimas. Por quê? Porque a IA está parecendo a internet do começo dos anos 90, que não tinha nada criptografado. Está tudo aberto. Então, vira uma IA fofoqueira na sala. Já temos conversado com conselheiros de empresa, de protocolos de dizer que não pode ter transcrição por IA. Não pode. Dependendo da pauta do conselho, não vai ter IA. Põe um humano aí, deixa o humano empregado, deixa ele fazendo a ata. Já é difícil o humano guardar segredo? A gente ainda não conseguiu ensinar a IA a guardar segredo. Então, a IA na sala de reunião, todo mundo aqui tem um protocolo hoje na sua empresa sobre como usar a IA na sala de reunião? Levanta a mão. Gente, vocês não entenderam a pergunta? Eu estou chocada, porque estão todos usando IA na sala de reunião. E aonde está parando isso? Então, lógico, você tem que ter aviso de transcrição, aqui é aquela tela do Teams, do Copilot, do 365, para fazer os avisos, e para deixar claro que se é essa que é homologada, vai ser essa que vai ser usada, e a gente leu a licença, está ali. Tem vários níveis de viés, hoje tem viés em base de dados, em equipe de desenvolvimento e em treinamento democrático e interação com os usuários. Estou indo um pouquinho mais rápido aqui, porque agora eu tenho 4 minutos. Mas os algoritmos não são neutros. Então, sempre alguém responde, e sempre existe responsabilidade. Não é a IA que vai responder sozinha por ela mesma. Então, é importante você sempre se perguntar, quem é que está respondendo por essa IA? Sou eu, o usuário? É quem licenciou? É o contratante? Quem está respondendo por essa IA? E acho que apareceu alguma coisinha ali. Oi. Então, na governança ética, gente, transparência, curadoria e supervisão. Só que uma coisa é certa, eu já trabalho com IA e com robôs há mais de 10 anos e posso dizer, é impossível um humano supervisionar robôs e IAs. É possível, sim, um humano ser o último na linha depois de um comitê de IAs, um comitê de robôs, um IA supervisor, um IA coordenador, fazendo toda uma escala de verificação e vem para você. Porque senão a volumetria disso é impossível. Então, a gente já tem que agora gerar imagens. É importante que o fabricante... O que tem que vir de segurança de fábrica? Se hoje vem cinto de segurança de 3 pontos de fábrica, isso foi regulamentação. O mercado não fabrica de default, de início, pensando segurança, que segurança é custo. Então, você tem que ter regra e exigência para a segurança vir de fábrica. E se não vem por lei, vem por contrato ou vem por melhor prática de mercado, que é quando eu digo que eu só contrato de quem tiver esse requisito. E aí que, então, você empodera contratantes em cima disso. Lembrando, inclusive, que são só alguns exemplos, o Brasil ainda não está fazendo isso, de botar as placas públicas de captura de imagem, seja por videovigilância, seja por drones. Isso faz com que aquele primeiro dado que vai imputar uma coisa numa base de dados, ele já entra com um problema de legitimidade. Porque eu não fiz o aviso de transparência público nas cidades de que nós estamos capturando a imagem das pessoas. Que depois parem em algum banco de dados de nós, já com um problema de legitimidade, já com risco jurídico embutido, e depois isso vai dando problema, chega até a IA. Esse é um ponto que a gente tem que conseguir trabalhar. Aqui são algumas licenças, tenho certeza que quem está usando IA já leu as licenças, não deu ok sem ler, né, gente? Não pode dar ok sem ler? Então, eu fiz um resuminho, alguns destaques, em que diz que você responde pelo conteúdo, em que diz que aquela IA pode alucinar, diz também que ela não deve ser utilizada para fins de aconselhamento jurídico, financeiro, médico, e, infelizmente, está todo mundo usando nesse sentido. Então, depois olham esse resuminho. A própria licença do Copilot diz que ela está sujeita a erros, ela pode alucinar, e quem responde é você. E essa é a última versão de outubro de 2025, que acabou de ser atualizada pela própria Microsoft. Então, a gente tem que pensar a nossa IA com ética by design. Então, tem que ter o comitê de IA, precisa ter a política de do's e don'ts, tem que estabelecer ali a due diligence, um checklist de análise de risco nos terceiros, porque a gente está com problema de risco em terceirizados e nos terceirizados que usam IA embarcada em produto e serviço não revelado. E aí ele não revelou porque você não perguntou. Aí, sabe o que acontece? Quem responde é você de novo. Porque não perguntou. Temos que investir em letramento de IA, que é extremamente importante, prever a política de uso. Não dá para usar, não dá para entrar 2026 sem governança da IA. Porque ela já está muito acelerada, muito disseminada, com gente usando, contando ou não contando o que está usando. Então, aqui é um exemplo de política de do's e don'ts bem simples, daquela bem geral, daquela bem óbvia, daquela que é bom senso, daquilo que todo mundo já tinha que estar fazendo e não está fazendo.
E aí depois eu não consigo nem demitir aquela pessoa, porque ela vai chegar na trabalhista e vai dizer que a empresa não deixa a regra clara, portanto a culpa é da empresa. E aí a empresa vai dizer quem é que trouxe essa IA, quem cuida de segurança, a segurança é você que é o culpado. Porque alguém leva a culpa. Alguém leva a culpa. Né? Então, se usou IA, documentou, a gente tem que documentar. Hoje você já tem plugin para poder fazer registro de tela, para poder saber 1, 2, 3 ali do prompt aonde que chega. Se usar IA substancialmente, tem que fazer citação. Então, a gente tem que dizer, foi usado IA supervisionada, sempre supervisionada. Nunca diga só foi usado IA, que parece que ninguém viu. Né? IA supervisionada. E aí, em termos de legislação, o 2338 está agora na Câmara. O relatório, né, vai para o Senado em novembro. Eu estarei em Brasília dia 3 e 4 de novembro, estamos acompanhando de perto. No que vem tem eleições, mas no primeiro semestre, se o governo atual conseguir que o Congresso haja rápido, nós vamos sair com o marco legal da IA e com o marco legal da cibersegurança. E aí vamos para a Copa do Mundo e para as eleições. Né? E aí vamos ver quem é que vem em 2027. Se não sair no primeiro semestre isso, vamos ter que esperar vir quem é que vai assumir o novo Congresso, e aí as coisas de 27 viram 28. Porque primeiro ano de mandato dificilmente faz alguma coisa, a não ser que seja continuação. Né? Então, tudo vai depender de cenários. Então, ou a gente vai ganhar atração, ou a gente vai ter que esperar até 2028. Vou passar aqui um pouquinho mais essa parte, mas saibam, né, o material já está com vocês. Estamos com o Plano Brasileiro também de IA, esse é meu último slide. Então, boas práticas. Governança de IA é regra clara para todos. Então, siga o rastro dos dados, siga o rastro do dinheiro, siga o rastro da IA e coloca a regra em tudo. Tão simples quanto isso. E mais que isso, a IA tem que ser treinada na regra. Assim como o Ali foi treinado no código de ética do escritório e ele sabe o script, qual é o nosso link para o canal de integridade, se ele vê alguma coisa errada ou se ele sofrer maus tratos. Ou se ele for desobediente, alguém pode denunciar ele também. Então, faz parte. Nós já temos que assumir que a IA deixou de ser só ferramenta, nós já estamos num outro nível e que a gente precisa capacitar as equipes, dar transparência para esse processo e envolver todos os atores nisso. Quem quiser conhecer mais, essa é a minha tese de doutorado. Ela foi defendida pela Universidade de São Paulo, avaliei Brasil, Europa e Estados Unidos. E agora, logicamente, o assunto que ela tinha ali é propriedade intelectual dos dados que alimentam a IA, pouco atual, né? Bem interessante para quem quiser acessar. A gente também tem um instituto que leva esse tipo de orientação sobre ética e cidadania digital nas escolas. Estamos falando agora sobre ECA digital. E eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.